In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Hoje, terça-feira da 20ª semana depois de Pentecostes. Celebramos São João Leonardo. Foi importantíssimo, viram, queridos, na Igreja Moderna esse homem, por causa justamente dessa propaganda fidei, que veio dele, de Castério Romano, um serviço que os sumos pontífices assumiram, que foi ajudar a missão dos sumos pontífices. Então, é importantíssimo. Começa lá na sua paróquiazinha, no seu trabalho, o padre. No fim foi trazido, chamado a Roma. Então, às vezes as grandes obras começam numa sementinha. Uma sementinha muito simples, muito quase despretensiosa. Hoje nós temos também, quer dizer, na verdade, a maior obra de todos os tempos. Nós estamos enfrentando a maior obra de todos os tempos. Vejam, queridos, o que pensava eu? Eu pedi aos bispos, pedi ao meu bispo, ele me deu licença, de me retirar, ir a um refúgio e ali ficar fazendo vida que nós fazemos, de trabalho e oração. Assim comecei eu, quer dizer, pensava que esta era a minha missão, preparar o fim dos tempos, viver o fim dos tempos e preparar uma comunidade para receber Jesus no seu retorno, cheios de fé católica e vivendo a sagrada religião de trabalho, num refúgio. E fiz isso, fui para um refúgio, com um grupinho de leigos. Foi. Assim começou. É assim que começou. Eu jamais pensava que, bem, naquela época, sob o João Paulo II, jamais a gente pensava, nem imaginava que poderia ser um Papa. Pelo menos tem um nome, Não é verdadeiro Papa, mas tem um nome, senta lá. Está lá no Vaticano, está lá vestido de branco. Jamais, naquela época, nós pensaríamos que, de fato, um Papa pudesse vir a ser um antipapa. Já aconteceu na história da Igreja, com certeza, 30 e tantas vezes. Mas é que a gente não espera nunca para o tempo da gente, para estar diante dos olhos da gente um fato desses. De a gente poder reconhecer, não, nós estamos aqui com um antipapa. Jamais pensar, não tinha ideia disso. E muito menos de que nós estaríamos enfrentando não qualquer antipapa, mas um sui generis, um único. Esse aí é único no seu gênero. Eu sempre digo isso, queridos. Todos os antipapas que tivemos na história da Igreja amavam a Igreja e se aferravam ao papado, pensando em salvar o papado e em salvar a Igreja. Enquanto que este homem que está lá agora, ele odeia o papado e odeia a Igreja. E está destruindo a ambos. Destruindo a ambos. Ou o que pensam que seja esta episcopalis communio, que agora está lá no sínodo da juventude com um pleno vigor. Está vigindo agora já a episcopalis communio. E nós estamos, na verdade, assistindo um mini concílio, diz ele, a fazer depois magistério ordinário da Igreja. Olha, imagina. Com poder legislativo, com poder decisório sobre a Igreja, sobre a fé, sobre a religião,
sobre a moral, sobre os costumes e tudo mais. Né? Tudo mais. Ele está destruindo o papado. O que faz ele quando abre para o Partido Comunista Chinês, né, dirigir a Igreja Católica? Está destruindo o papado. Destruindo a igreja, porque tinha lá tinha a igreja patriótica, que era a traição da igreja, era uma contra a igreja. A igreja patriótica na China era uma contra a igreja, mas havia também os bispos fiéis, né, que sofriam a perseguição, prisão, morte com os seus fiéis, destruição dos bens eclesiásticos e tudo mais, mas permaneciam fiéis ao Papa, Roma, à Igreja Católica. E esse homem agora entrega todo o poder papal lá aquele governo comunista ateu. Está destruindo o papado, está destruindo a igreja. Né? E assim vai, a soma é incalculável. Quando ele toma no baco daquele estanga, que é uma bengala de bruxas, né? E se faz assim, eu vi uma foto dele lá, o estangue de pé, bem como fazem as bruxas nos seus rituais. Né? Lá, eu digo, mas não, aquilo ali, não ficou um garoto, um acólito segurando o estanque. Eles fincaram aquilo como se faz num ritual de bruxa, lá no meio do povo, lá na praça de São Pedro. Fincaram aquilo lá, bem como se prescreve para um ritual das bruxas de Wicca. Bem isto, querido. Ali ainda se perguntavam, mas será que ele fez algum rito pagão? Não estás vendo? Sois cegos. E gente que está lá na praça. Eu estou daqui vendo, né, através de fotos. Então, quer dizer, eu jamais, naquela época, pensaria que chegaríamos a tais absurdos. Era-me inimaginável. Eu pensava em ficar lá, naquele refúgiozinho, e ficar lá esperando os grandes eventos. Nós estamos esperando os grandes eventos e o retorno de Jesus. E íamos para o céu assim, pronto. Jamais imaginava que teria que enfrentar a luta que enfrento. De ficar quase como o único. Agora Dom Minutela se retirou. Né? Não soube enfrentar a luta. Não soube. Não soube interpretar o tempo que estamos vivendo. Não soube interpretar aquilo que está acontecendo. Não me ouviu. Tem que ouvir os meus sermões. Todos precisam ouvi-los se quiserem inteirar-se daquilo que está acontecendo. Precisam no mundo inteiro. Papas, bom, Bergoglio, claro, mas Bento XVI precisa ouvir os meus sermões. Então, Bento XVI precisa ouvir os meus sermões. Cardeais, todos eles, precisam ouvir e acatar, receber, obedecer a esse padrezinho simplesinho aqui, pobre. E enquanto não o fazem, estão unidos aí a este antipapa e falso profeta na destruição do papado e da igreja. Temos atos corajosos de grandes autoridades, como aí Viganò, né? E agora com Eleta, que saiu mas xingando o Viganò, mas confirmando, na verdade, tudo aquilo que ele escreve. O Eleta é um bispo canadense que, na sua última carta, Carlo Maria Viganò, o ex-núncio, que denunciou e pediu a renúncia de Francisco, instou, Viganò instou o Eleta a confirmar a sua carta de denúncia.
E estava em silêncio, agora ele se pronunciou xingando o Viganò, mas, enfim, nas entrelinhas, confirmando tudo aquilo que ele lá colocou. Mas todos eles tendo ainda Francisco como verdadeiro Papa, e etc., e não se entendo. Não. Tem que me ouvir, tem que me ouvir. Ele precisa, e assim os padres no Brasil, grandes e ilustres sacerdotes, sinto muito, agora precisam me ouvir. E todos os movimentos, quem tem que me ouvir são, sim, tem que me ouvir, profetas, profetas atuais, senão vão fazer e dizer besteiras. Aquele lá da Colômbia, que a gente admira e gosta tanto, agora esqueci o nome, da Universidade da Colômbia, tem que me ouvir e obedecer, acatar aquilo que eu ensino e digo aqui, sob pena de laborarem de forma errada. De fato, né? E todos os bispos, e todos os padres, têm que me ouvir, Eu sentadinho aqui nessa cadeira, tenho que ser ouvido. E se não ouvirem, laboram em erro. Sinto dizê-lo, mas é bem isto. É bem assim. Por isso é que a minha insistência, colaborem comigo, precisamos... o trabalho que eu tenho pedido na minha comunidade de Whats, selecionar os melhores sermões, aqueles que mais abrangem os assuntos que são importantes, e enviar insistentemente, bater, enviar, a todos, leigos, padres, movimentos, congregações, religiosos, mosteiros, padres, bispos, cardeais, Bento XVI, todos precisam ouvir estes sermões. Então já são todos feitos, estão aí todos feitos, estão todos no YouTube e no Face. É só ir lá, ouvi-los piedosamente e escolher dentre eles aqueles que... E mandar para todo mundo. Eu tenho pedido, tenho instado muito aquela minha comunidade de WhatsApp. Tão difícil de fazer esse trabalho, tão difícil. E surge o problema da língua, né? Isso tem que ser, sei lá, traduzido, transcrito. Eu não sei como se faz essas coisas. Alguém precisava ajudar e fazer e trabalhar. Mas vamos lá, é o que é o importante. Para o momento da história da igreja, não há outro. Preciso ser ouvido por todos, em toda a parte, se quiserem entrar para o plano salvífico de Deus nos últimos tempos. Assim, simples assim, queridos. Simples assim. Que estas pequenas obras realmente se tornem grandes para a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.